Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo... Ficou boa? Capítulo 1, versículo 13. Novos tempos, né? Negócio de mídia na igreja, o pastor agora tem que estar na mídia, tem que estar em tudo. Quem achou, diga amém. Amém. Eu estarei lendo a palavra do Senhor e peço que a amada igreja esteja acompanhando. Tem aqui um subtítulo. Aliás, eu quero dizer à igreja e também o pessoal lá de cima, por gentileza, eu vou usar hoje a versão NAA, tá certo? Nova Almeida atualizada, vai ser a versão que eu estarei usando aqui, que é diferente daquela que a igreja usa comumente, que nós usamos comumente aqui. A santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos pelo privilégio que temos de prestarmos culto ao Senhor, por enquanto, em nossa nação, com liberdade. Queremos te agradecer por tudo que já fomos abençoados neste culto que estamos prestando ao Senhor, com a tua palavra que já foi lida por mais de uma vez, palavra que enriquece, que fortalece, que sustenta, que alimenta, pela oferta que o teu povo entregou, pelos dízimos devolvidos, ó Deus, pelo nosso tempo aqui de intercessão, em tudo isso, de maneira coletiva, já fomos muito abençoados nesta noite, e queremos pedir mais uma vez, que agora que a tua palavra foi lida, e que será explicada, que ela venha a ser aplicada na nossa vida, de acordo com os teus planos e propósitos, tanto no aspecto individual, quanto no aspecto coletivo.
Peço que o Senhor me cubra com poder e graça, para que eu possa, em humildade e fidelidade, entregar a mensagem do Senhor. Nos abençoe, repreenda todo o mal e leve a cabo a tua obra aqui nessa noite, para a glória do teu nome, para o nosso bem em Cristo Jesus. Amém. Queridos, último domingo do ano, estamos há 2 dias, o final de mais um ciclo, é assim que nós contamos, né? E não é sábio nós adentrarmos o novo ano sem fazermos um balanço, talvez o mais importante da nossa vida. Um balanço a respeito da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Eu nem imaginava mais que houvesse esse tipo de balanço hoje, mas eu estive no supermercado sexta-feira, supermercado até grande, né, o Atacadão, e no momento que eu estava lá, o rapaz estava recolhendo as coisas, e eu dizendo, por que estão recolhendo as coisas? Ele disse, para a gente fazer um balanço. Eu achava que balanço era coisa do passado, pelo menos nesse modelo, né? Hoje a tecnologia é tão avançada, um mercado daquele tamanho, e ele recolhendo lá o limão, recolhendo a cebola, recolhendo as coisas. Bem, o balanço é uma realidade na vida comercial, na vida do dia a dia de empresários, de comerciários, mas ele precisa também estar presente na nossa vida nesse sentido de olharmos para a nossa vida, olharmos para a Bíblia como a nossa única referência de fé e de prática e analisarmos como estamos andando, como estamos levando a nossa vida com Deus, considerando a nossa vida com o Senhor. O nosso tema está ali, os salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro está escrevendo para os seus leitores que viviam um ambiente de dura perseguição. E Pedro é usado pelo Espírito Santo para encorajá-los em meio àquela perseguição promovida e também levar ao coração deles, diante da perseguição, esperança. E do versículo 3 ao versículo 12, Pedro fala para aquela gente perseguida da alegria da salvação. A despeito dos dias difíceis, de vocês perderem bens, alguns perderem a própria vida, viverem debaixo de dura e cruel perseguição, injusta perseguição, haviam colocado fogo em Roma e a culpa sobrou para o povo de Deus. E a perseguição era intensa. E Pedro está dizendo para eles da grande salvação que eles haviam recebido de Deus por meio de Jesus Cristo. E mesmo naquele ambiente de tanta perseguição e tristeza, eles deveriam exultar, deveriam se alegrar, porque iriam herdar uma coroa imarcessível, uma herança que ninguém poderia tirar deles. Isso do 3 ao 12, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela obra da salvação na vida do seu povo, por meio de Cristo Jesus. E o versículo 13 começa, por isso, tendo em vista esta obra, olhando para todas essas coisas que foram ditas anteriormente, ele vai agora elencar marcas, características que inexoravelmente precisam estar presentes na vida daqueles que foram salvos. É como se Pedro estivesse dizendo assim, uma vez que vocês foram salvos, essas marcas, elas precisam estar presentes na sua vida. Ou seja, a Bíblia, ela deixa ou diz para o crente que ele pode ter certeza da salvação, que ele pode andar em segurança em relação à salvação. Não é aquela coisa de que eu olho para a minha vida e fico em dúvida, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Isso não é bíblico. A Bíblia oferece para nós, ela oferece para nós argumentos que nos levam a entender, eu sou uma pessoa salva ou não?
E a partir do versículo 13, ele vai falar sobre essas características. Por exemplo, o crente, ele ajusta os seus pensamentos. Eu vou explicar, por isso que eu usei essa versão. O crente, o salvo em Cristo Jesus, ele ajusta os seus pensamentos. Depois o texto vai dizer para nós que o crente, o salvo, aquele que foi regenerado, ele anda em santidade. Depois o texto vai dizer para nós que o crente, ele age com reverência diante de Deus, ele é temente a Deus, ele vive em reverência diante do Senhor. E por último, dentro desse texto, o crente, ele ama fraternalmente, verdadeiramente, o crente ama. Então, eu e você, na perspectiva de um balanço da nossa vida, precisamos olhar para esse texto e perceber se nós encontramos uma dessas marcas na nossa vida, amém? Não, amém não. Uma dessas marcas? Todas essas marcas. Ajustar o pensamento. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento. Então a ideia aqui é o seguinte: por isso, uma vez que eu fui salvo, agora eu tenho que ter uma mente ajustada, organizada, preparada. A ideia aqui é o seguinte: eu preciso considerar tudo isso que foi falado, tudo isso que foi dito anteriormente e tirar as implicações para a minha vida. Pois o versículo do 13 ao 12 vai dizer: eles foram salvos, eles estão agora aguardando uma coroa imarcessível, eles agora têm uma alegria grandiosa, mesmo sem terem visto Cristo Jesus, eles o amam. Então agora que você foi alcançado, recebeu esta obra da salvação, agora ajuste o seu pensamento e de tudo que você analisar, traga aplicações para a sua vida. Ou seja, não podemos ter pensamentos esvoaçantes. A outra versão vai dizer cingindo o pensamento. Então é uma outra situação, por isso eu preferi preparando o pensamento, ajustando o pensamento. Lembra de Efésios capítulo 2, do versículo 3 e 4. Vamos ver aí, por favor, se você puder voltar a sua Bíblia para Efésios 2. Diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e o que mais? E dos pensamentos. Não estão lendo não, é? Fazendo a vontade da carne e o que mais? Dos. Então a gente vivia de acordo com aquilo que nós pensávamos no passado, guiados pelo mundo, guiados pela carne, guiados pela potestade deste mundo e pelos nossos pensamentos fúteis. Agora vocês foram alcançados, agora vocês são novas criaturas. E também Romanos 12 diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo, mas sermos renovados pela renovação da nossa mente. Então a nossa mente precisa ser ajustada, equilibrada, e conforme Colossenses 3,15, 3,5, uma vez que vocês foram salvos, vocês devem agora priorizar os pensamentos das coisas lá do alto. Você pega ali Colossenses 1, 2, 3 e 4 e vai dizer que agora nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós não podemos ficar presos nas coisas terrenas. Existem crentes que eles estão vivendo a vida aqui como se a vida, ela de fato, de verdade, encerrasse por aqui mesmo, como se aqui fosse o mais importante.
Esse mesmo texto de Pedro, esta mesma carta, nos chama de peregrinos. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa morada final. Portanto, uma vez que Deus transformou a nossa vida, salvou a nossa vida, nós precisamos ajustar o nosso pensamento. Nós não podemos viver com a nossa mente de maneira esvoaçante, de bobeira, como diz, pensando em tudo e não pensando em nada. Nós precisamos, como crentes, ter uma mente equilibrada e uma mente voltada em primeiro lugar para Deus e para o seu reino, conforme as palavras do Senhor Jesus. Buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus. E junto com essa mente ajustada, ou com esse ajuste na nossa mente, ele fala também que nós precisamos, como salvos, sermos pessoas sóbrias. E por trás dessa palavra aqui, sóbrio, está o domínio próprio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós não podemos ser pessoas extremistas. Esta característica de uma mente ajustada nos leva a sermos pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, pessoas que não são levadas por qualquer tipo de vento, por qualquer tipo de situação. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Então essa palavra, ela deve reger as minhas atitudes. Talvez, pelo menos para mim, e eu já disse isso para o pastor, tem sido uma das pregações mais fortes que eu tenho ouvido aqui, foi essa que o pastor fez hoje de manhã e aquela do outro domingo, na perspectiva do não matarás. Porque por vezes, distraidamente ou cheio de cólera, você às vezes é tomado de um sentimento, de um desejo que o outro morra, principalmente em uma questão de injustiça, de perversidade clara, de corrupção abrupta. Morra. Mas não é isso que nós, cristãos, crentes em Deus, devemos desejar ou fazer. Nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor nos diz. Amém. Não é morra, mata, Senhor. Não. Mas por vezes esse é o nosso desejo. E a gente tem que pensar, será que não é a minha velha natureza vindo à tona? Será que não é aquela questão de justiça própria, autojustiça? Ah, mas entrega a Deus, mas Deus demora demais, Mas a palavra diz que nós precisamos não matar, nem de fato e nem no coração. Eu nunca matei ninguém, até onde eu saiba. Amém, irmãos? Assim, mas eu acho que já feri muita gente com as palavras. E a gente precisa ter cuidado, conforme o texto que o pastor leu hoje em 1 João 3,15. Então, ele está dizendo aqui, ajuste sua mente, ajuste de acordo com a Escritura, ajuste de acordo com a palavra de Deus, seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa de domínio próprio, seja uma pessoa equilibrada. Não cabe para o cristão, não cabe para o Filho de Deus, destempero, desequilíbrio, cólera, não cabe. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, nós precisamos ter domínio próprio. Amém, igreja? Amém. Você precisa ter, não é nem pavio longo, é pavio longuíssimo. Quantas crianças assustadas com pais violentos, explosivos. Quantas esposas assustadas com homens ferozes. E falando de pessoas crentes, ou crentes com aspas. Porque o crente não pode ser uma fera, não pode ser desequilibrado e não pode ser pessoa sem pavio. O crente precisa ter pavio e pavio longuíssimo. Amém, irmãos? Então ele está dizendo para nós, ajuste a mente, seja sóbrio e espere inteiramente na graça.
Vocês estão diante de dias difíceis, perseguição, calúnia, perdendo bens, se mudando de um lugar para o outro, nem cria raízes, estão aí sendo perseguidos, mas olhe para o futuro e espere na graça, na revelação da graça do Senhor Jesus. O crente olha para trás, olha para o passado e ele enxerga: Jesus morreu pelos meus pecados, não há mais dívida, não há mais condenação. Mas o crente olha para o futuro e ele vê: Jesus virá me buscar. Há uma graça futura que Pedro está dizendo: olhe, espere inteiramente na graça. E essa graça é revelada pela palavra de Deus em Cristo Jesus. Quando eu me alimento dessa palavra, quando eu ouço essa palavra, quando eu leio essa palavra, quando eu me coloco à disposição dessa palavra, eu vou sendo sustentado em uma esperança da realidade que Jesus, a despeito das dores de hoje, das doenças de hoje, das crises de hoje, das corrupções de hoje, das injustiças de hoje, Jesus, Ele vai voltar e um dia todo esse sofrimento vai cessar. O sofrimento não vai cessar, porque nós somos crentes e estamos aqui, ainda que tem luta, tem câncer, tem injustiça, tem guerra, tem fofoca, tem sofrimentos, tem calúnias, e isso tudo está no combo da vida do crente. Mas o crente, ele ajusta a sua mente, ele toma resoluções acerca de tudo que ele está vendo e ouvindo e aplica na sua vida aquilo que é verdadeiro. Ele busca a sobriedade, ele busca o domínio próprio, ele não explode, ele também não se enclausura, ele vive com equilíbrio, dando ao problema o tamanho que ele tem, a dimensão que ele tem. Ele nem aumenta e nem diminui, ele enfrenta a situação do tamanho que ela é, mas ele também alimenta no coração uma esperança da graça que há de ser revelada em Jesus de Nazaré. E isso faz ele acordar e levantar todo dia na certeza de que um dia tudo isso vai passar e nós estaremos com Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, os salvos em Cristo, eles não vivem com a mente esvoaçante, eles não vivem como que caçando borboleta, mas eles ajustam a sua mente, e dentre as coisas que ele ouve, que ele aprende, que ele lê na Escritura, ele faz as resoluções e ele aplica aquilo que é a realidade de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, esse crente também ele anda em santidade. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos por ali, porque aqui é diferente. De 14 a 16, põe aí por favor para a igreja ler junto. Vamos lá? Como filhos, agora nós somos em Cristo, salvos por Ele, chamados filhos da obediência. Mas se você reparar o texto que nós lemos lá, Efésios 2:3, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira. Esse é o estado de todo aquele que está fora de Cristo. Ele é filho da desobediência e ele é filho da ira. Aí Efésios vai dizer: mas Deus em amor e misericórdia nos salvou, e nós saímos de uma condição de filhos da ira e de filhos da desobediência, para sermos, como diz aqui o apóstolo Pedro, filhos da obediência, e como tais não devemos mais nos deixar moldar conforme, tomar a forma desse mundo. De novo, Romanos 12:2, não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. Nós não temos nada a ver com esse sistema, nós não somos do mundo, nós fomos tirados do mundo por Deus, nós fomos devolvidos de novo por Deus para o mundo, mas não para vivermos em acordo com esse mundo, mas para sermos nesse mundo luz do mundo em nome de Jesus.
Então o apóstolo, ele está dizendo: vocês que são salvos em Cristo Jesus, não se deixem mais amoldar por aquelas paixões que vocês tinham anteriormente. Então aquelas paixões carnais, malignas, que nos levaram a fazer tantas coisas vergonhosas, erradas, pecaminosas, de quando nós lembramos delas, a gente fica vermelho. Alguns, eu não posso ficar vermelho. Você fica assim: meu Deus, olha onde eu já estive, olha o que eu já fiz, olha onde eu estava. Então ele está dizendo para aquele povo, no meio da perseguição, no meio do fogo cruzado: não tomem as formas do passado, as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, gente, o pecado, ele nunca desiste de nós. Ele não respeita a sua Bíblia, ele não respeita quantos anos você tem de crente, mas ele assedia, como diz Hebreus, tenazmente. Ele fica ali, procurando uma brecha, procurando gerar no nosso coração saudade daquelas práticas malignas. E nós precisamos, em Cristo e debaixo da sua graça, alimentados pela sua palavra, sustentados pelo seu poder, batalhar essa batalha todo dia. Somos salvos, fomos salvos em Cristo Jesus, mas a guerra continua contra o pecado, contra as paixões antigas, contra as paixões mundanas. E o apóstolo está dizendo: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, versículo 15: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. E como ele vinha falando da obra da salvação, o que ele está dizendo? Quem recebe nova vida não vive mais na prática do pecado. Então você está fazendo balanço e você está olhando assim: eu sou batizado, eu sou do coral, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou do evangelismo, eu sou da capelania, eu sou de ministério A ou B, eu estou na igreja há 20 anos. Mas eu olho para a minha vida e eu vejo práticas comuns, práticas do pecado. Está errado. Está errado. Porque o pecado na vida do crente, ele é um acidente, ele não é uma prática. Amém? Ele não é uma prática. O crente peca, mas o crente não vive na prática do pecado. Então analise, faça balanço, porque não adianta ser pastor, presbítero, o que é que seja, e no último dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós fomos chamados para a santidade, nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos chamados para sermos separados, nós não fomos chamados para vivermos deliberadamente no pecado e ainda por vezes usar a palavra de Deus para justificar os nossos pecados e dizer assim: não, mas o Senhor perdoa, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Isso significa dizer que você não conhece a salvação e não conhece o Salvador, porque quem conhece o Salvador não flerta com o pecado. A gente precisa ter noção da malignidade do pecado. A gente precisa ter noção do poder destrutivo do pecado, para que nós possamos valorizar o tamanho da salvação e o preço que foi pago para a nossa salvação. A salvação é pela graça, mas a salvação não é de graça. Então o salvo, ele alimenta no coração ojeriza pelo pecado. Abrindo um parênteses, isso não tem nada a ver com perfeição, porque perfeição nesta vida é impossível.
Existe a perfeição posicional, e nós somos perfeitos em Cristo, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em Cristo nós já estamos perfeitos, mas existe a perfeição posicional, ou processual. É aquela que a gente batalha todo dia para ser cada vez mais parecido com Cristo, mais parecido com Cristo. Ou seja, é um processo e nós estamos nesse processo. O salvo em Jesus, ele anda em santidade. Amém? E como? Qual é o nosso padrão? Ele diz que o padrão é como Deus. Elevadíssimo padrão. Aqui. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo. Então a santidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Ela envolve a partida de futebol que você joga. Você joga para brincar, para ter lazer, ou você joga para quebrar a canela do outro? Ela envolve a sua vestimenta. Você veste roupa para cobrir ou veste roupa para mostrar? Para mostrar era lá atrás, quando nós vivíamos conforme os nossos pensamentos e com o filho da obediência, da desobediência. Mas agora você é filho da obediência. Roupa foi feita para cobrir e não para descobrir. Em tudo a santidade, nos negócios, no trabalho, na escolha de com quem vou namorar, noivar, casar. Então a santidade é esse princípio que tem que estar presente na vida do crente. E uma coisa que eu deixei de falar aqui, nós não somos chamados como cristãos para viver baseado em regras. Pode ou não pode? Nós somos chamados para viver baseado em princípios. E o princípio da santidade precisa estar presente na nossa vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 1,4 diz: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E a doutrina não está errada quando diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina não está errada. O que está errado é o comportamento de muitas pessoas que se apegam na doutrina para agir de maneira errada e diz assim: se eu estou salvo, eu posso viver de qualquer maneira. É o inimigo falando nos seus lábios, porque Deus não nos chamou para vivermos de qualquer maneira. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Deus nos chamou para sermos santos. Fizemos algumas visitas essa semana, inclusive você que quer ser visitado pelos pastores, entre em contato. Nós temos prazer em visitar, mas precisamos fazer de uma maneira organizada. Aí você liga, a gente marca o horário e nós vamos na sua casa, ou com a esposa, ou com outro pastor, ou com um presbítero. Será um prazer para nós, mas ligue, porque a gente não pode chegar e sair atirando, bater na casa: ei, está aí. Às vezes você não está, às vezes você está, mas não pode receber. E outra, às vezes a mulher está sozinha em casa, não tem condições. Então você quer uma visita, e nós gostamos de fazer visita. Então, e vocês que conhecem os pastores da Quarta Igreja, sabem que nós não somos aqueles pastores inacessíveis. Nós somos acessíveis, vocês têm acesso a nós. Então pode falar diretamente conosco, no celular, pode falar com a secretária, mas é questão de ajuste. Então, em uma dessas visitas, conversando lá, ouvindo a pessoa, e no momento eu disse assim: mas diga mais, fale mais aí a respeito desse seu encontro com Deus. E ela disse de como Deus entrou na sua vida, de como Deus está fazendo coisas novas na sua vida. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ela começou a dizer assim: aquelas práticas pecaminosas, erradas, agora essa pessoa olha para isso com nojo, com vergonha, e se pudesse até, não vou falar não, porque daqui a pouco nós vamos jantar, um negócio que bota para fora. Então essa é a realidade, que quando Deus entra na nossa vida, não é questão de simplesmente só se arrepiar ou chorar, não, mas é mudança, é nova vida, novo comportamento, nova história.
Aquilo de pecaminoso que nos dava prazer agora nos traz vergonha. E o que nós queremos agora é conhecer mais a Deus, é beber mais de Deus, é sentir mais de Deus, é nos envolvermos mais com Deus. E eu cheguei em casa e eu disse para minha filha: aconteceu um milagre na vida de fulano. Fulano está transformado. Isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração de alegria, em ver um verdadeiro testemunho de mudança de vida, porque é isso que o Evangelho faz, é a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de vida, amém, irmãos? Agora eu não posso querer me dizer que sou salvo, que sou crente, que sou da igreja e viver na lama. Tomara Deus que esta mensagem do Senhor, que não é minha, possa servir de alerta, ou de ajuda, ou de um ponto de recomeço para muita gente. Se tem gente aqui, crente, mas chafurdando no pecado, flertando no pecado, vivendo no pecado, essa não é a vida de Deus para você. Deus te chamou e me chamou para uma vida de santidade. E ele continua dizendo aqui, olha, 16, diz: porque está escrito. Ou seja, Pedro não está dizendo algo da cabeça dele, Pedro está dizendo algo que está escrito, e é a escritura que deve reger a nossa vida, amém, irmãos? Tudo que nós pastores falarmos aqui, e a gente sempre faz questão, abra a Bíblia, acompanhe o texto, é para você seguir o texto, e não aquilo que eu penso ou que eu acho. E Pedro está ali dizendo não o que ele queria, mas ele estava usando a própria escritura, a Torá. Está dizendo, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E onde é que estava escrito? Bota aí, querido, Levítico, por favor, 11, 44, 45. De onde Pedro tirou isso? 11, 44, 45, Levítico. Meu Deus. Lê aí, irmãos, que eu não consigo ler não. Aí é o tamanho da letra. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Amém? Tem mais? Sim, vai. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Pedro não está falando coisa da cabeça dele. Pedro está trazendo a palavra de Deus, e pregando, ou escrevendo para os seus leitores contemporâneos, e dizendo assim: não vos amoldeis às paixões antigas, que vocês viviam nelas antigamente. Não fiquem naquelas práticas, não se deixem seduzir por essas práticas antigas, mas sejam santos, porque a santidade é a marca do salvo, a santidade é a marca do crente, a santidade é a marca do nascido de novo. Sejam santos em tudo, em tudo. Nós não somos chamados à malícia, nós não somos chamados à maldade, nós não somos chamados ao dolo, ao julgamento, nós somos chamados à santidade. E o texto é claro, quando diz: os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem, no trabalho, na faculdade, em casa, na igreja, na academia, no futebol, no lazer, na caminhada, fazendo a comida, dormindo, em tudo, a santidade precisa ser uma marca da nossa vida, amém, irmãos? E ser santo significa ser separado. E será que é esse aqui? E ser santo significa ser separado para o serviço de Deus. Agora eu e você não conseguimos imaginar o privilégio que é o Deus triplamente santo, 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 santo,
olhar para nós, como diz o salmo que lemos hoje, nós cuja estrutura é o pó, nós somos vermes, nós somos miseráveis pecadores, mas não obstante tudo isso, Deus olhou para nós e nos concedeu graça, e nos concedeu misericórdia, e nos tirou desse mundo mal. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, ímpios, fracos, vivendo debaixo da ira de Deus, mas Ele em amor e misericórdia nos chamou, nos separou para que sejamos santos. E nós devemos olhar para essa atitude de Deus, ou ação de Deus, com misericórdia, com amor, com gratidão, e em amor respondermos a Deus em uma vida de santidade. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados para o pecado, nós fomos chamados para uma vida de santidade diante do Senhor. E assim como Ele é santo, sejamos santos, eu e você, para a glória de Deus. Veja aí, por favor, 1 João, é um pouquinho depois de Pedro, 3, 6. 1 João 3, 6. Vamos botar ali para ler junto. 1 João 3, 6. Vamos ler junto? Lendo e entendendo. Vamos lá? Todo... Entendido? Se eu vivo na prática do pecado, eu não conheço Jesus. Se eu vivo deliberadamente na prática do pecado, eu não conheço Jesus. Eu estou enganado, eu estou iludido. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Irmãos, a mensagem de hoje é: os salvos em Jesus ajustam a sua mente, andam em santidade. A mensagem de hoje é para nos levar a um balanço. Último dia do ano de 2023. O Gabriel, que fica aqui trabalhando nas mídias, saiu por aí perguntando a todo mundo, né? Aquelas perguntas relâmpago, assim, filmando e perguntando: qual o seu desejo para 2024? E pegando a gente assim de surpresa. Qual o seu desejo para 2024? Aí eu quero perguntar para você agora: qual o seu desejo para 2025? Ficar rico? Comprar uma casa nova? Trocar de carro? Não é pecado. Mas que possamos, em primeiro lugar, colocar o desejo de vivermos em santidade, intimidade com Deus, em obediência a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, amém? Vos serão acrescentadas. 1 João 3,9 agora, só 3 versículos depois, 6 agora 9, diz o quê? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele está dizendo o seguinte: se teu pai é Deus e Deus é santo, então você é filho de Deus, você tem que ser, amém? Convidar o louvor, e vou pedir licença à igreja para deixar as outras duas partes para uma oportunidade, outra oportunidade. As outras duas partes age em reverência e ama o próximo. Vou deixar para uma outra oportunidade, amém, irmãos? Que Deus nos ajude a viver em santidade. Vamos ficar de pé ao Senhor e cantar a Ele, e depois vamos orar.